Entre as multidões que cercavam Jesus, um milagre silencioso se destaca. Não é a cura de um cego, nem a multiplicação dos pães, tampouco a ressurreição de Lázaro. É um feito discreto, quase esquecido, mas tão profundo que revela a essência da missão de Cristo. Você já parou para pensar que alguns dos maiores milagres de Jesus não foram os mais grandiosos aos olhos humanos, mas aqueles que transformaram corações e derrubaram barreiras invisíveis? A história que vamos explorar hoje é exatamente assim. Um encontro inesperado, marcado por fé, humildade e compaixão, que nos convida a olhar para o verdadeiro poder da palavra de Cristo. Prepare-se para mergulhar na narrativa da cura do servo do centurião romano, um episódio simples em aparência, mas capaz de desafiar e inspirar a nossa própria fé. A história, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 8, nos transporta para Cafarnaum, uma cidade à beira do Mar da Galileia, palco de muitos dos ensinamentos e milagres de Jesus. Cafarnaum não era apenas uma cidade de pescadores às margens do Mar da Galileia. Ela servia como um centro administrativo importante, onde funcionavam postos de cobrança de impostos e uma pequena guarnição romana. Esse detalhe reforça o contraste do episódio. O cenário onde Jesus ensinava e curava era também um ponto de contato direto entre o povo judeu e a autoridade imperial. A cidade fervilhava com a presença do Mestre, e as notícias de seus feitos se espalhavam rapidamente. Foi nesse cenário que um homem, um militar, um oficial do exército de Roma, se aproxima de Jesus. Não era um judeu, mas um centurião, um homem de autoridade e poder, acostumado a comandar. Na estrutura militar de Roma, um centurião era um oficial responsável por comandar cerca de 80 a 100 soldados. Eles eram homens experientes, escolhidos por coragem, disciplina e lealdade ao império. Carregavam não apenas autoridade militar, mas também prestígio social, representando o braço firme do governo romano nas províncias. Os romanos eram os ocupantes, os opressores. Um centurião, especialmente, representava a face do poder imperial, um poder que mantinha o povo judeu sob seu domínio. Era impensável para a maioria dos judeus ter qualquer tipo de proximidade ou amizade com um romano. E, no entanto, este centurião se aproxima de Jesus, não com arrogância, mas com humildade. Seu pedido era desesperador. Seu servo, um escravo que ele amava profundamente, estava à beira da morte, paralisado e sofrendo terrivelmente em casa. Aqui, um detalhe crucial se revela: a atitude do centurião em relação ao seu servo. Naquela época, escravos eram considerados propriedades, não pessoas. Um romano não demonstraria publicamente preocupação ou afeto por um escravo. O fato de este centurião se humilhar diante de um judeu para pedir a cura de seu servo já é um milagre por si só, uma quebra de barreiras sociais e preconceitos que pareciam intransponíveis. Jesus, ao ouvir o pedido, prontamente respondeu: "Eu irei curá-lo." A resposta de Jesus, tão simples e direta, revela sua natureza compassiva. Mas é a resposta do centurião que eleva esta narrativa a um patamar singular. Ele diz a Jesus: "Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado." Parem e reflitam sobre isso por um instante. Este homem, que comandava 100 soldados e exercia autoridade sobre a vida e a morte, reconheceu uma autoridade maior em Jesus. Ele não precisava que Jesus fosse até sua casa. Ele acreditava que a palavra de Jesus, proferida à distância, tinha poder suficiente para operar a cura. Ele entendeu algo sobre Jesus que seus próprios discípulos, muitas vezes, ainda não haviam compreendido completamente. O centurião não via Jesus como um curandeiro ambulante que precisava de contato físico para operar o milagre. Ele o via como a palavra de Deus encarnada, um ser cuja autoridade transcendia o espaço e o tempo. Ele usa uma analogia que era a sua própria vida, porque também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados debaixo de mim. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ele estava dizendo:
Assim como a minha palavra tem poder sobre os meus subordinados, a sua palavra tem poder sobre a doença e a morte. Jesus, ao ouvir essas palavras, ficou profundamente admirado. E aqui está a parte mais importante da história, a razão pela qual este é o milagre mais incrível que quase nunca discutimos. Jesus, virando-se para a multidão que o seguia, faz uma declaração que ecoaria por toda a eternidade. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Que declaração extraordinária! Um estrangeiro, um romano, demonstrou uma fé que superou a de todos os israelitas que ele havia encontrado até então. Esta não era uma fé baseada em tradição, em milagres vistos ou em profecias conhecidas. Era uma fé pura, nascida de uma compreensão intuitiva e profunda da natureza de Cristo. O centurião não tinha o Antigo Testamento. Não conhecia as Escrituras como os escribas e fariseus. Ele simplesmente entendeu quem Jesus era: o Messias, o Filho de Deus, o Verbo feito carne. E o que acontece em seguida? Jesus simplesmente diz: vai, e como creste, te seja feito. E naquele mesmo instante, o servo foi curado. O milagre aconteceu à distância, com uma única palavra, ativado por uma fé que impressionou o próprio Filho de Deus. Este milagre nos ensina várias lições profundas. Primeiro, a fé genuína pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Não importa a sua origem, sua história ou sua cultura. O que importa é a pureza do seu coração e a sua crença em Cristo. O centurião nos mostra que a fé não está limitada a rituais ou tradições. É um relacionamento, uma confiança total na autoridade de Jesus. Segundo, a compaixão de Jesus transcende todas as barreiras. Ele não se importou que o homem fosse romano, que fosse um opressor. Ele viu a dor e a fé e agiu. Este é um lembrete poderoso de que o amor de Deus é para todos, sem exceção. Não há barreiras de etnia, classe social ou religião que possam impedir a sua graça de agir. Por fim, e talvez o mais importante, este milagre nos mostra que a maior manifestação de poder de Jesus não é apenas curar corpos, mas inspirar uma fé que move montanhas. A cura do servo foi apenas o resultado visível de um milagre muito maior, o milagre da fé do centurião. Jesus não precisou tocar, não precisou ir até a casa. Ele curou com a sua palavra e o fez para honrar a fé de um homem que realmente entendeu o poder daquele que estava à sua frente. Esse milagre, por sua natureza silenciosa e por sua mensagem sutil, é um dos mais poderosos. Ele nos desafia a questionar nossa própria fé. Acreditamos de verdade que a palavra de Jesus é suficiente? Acreditamos que Ele pode agir em nossas vidas, mesmo quando não o sentimos perto, mesmo quando a situação parece impossível. A história do centurião nos lembra que a fé verdadeira não precisa de provas visíveis para crer, mas crê para depois ver. Ela opera na dimensão do invisível, confiando que o poder de Cristo está acima de tudo. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o poder da fé. Deixe também o seu comentário, conte-nos como essa história inspira a sua caminhada com Deus. A sua participação ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas e fortalece essa comunidade que busca crescer na palavra. Que a fé simples e poderosa do centurião continue ecoando em nossas vidas, lembrando-nos sempre de que nada é impossível para aquele que tem autoridade sobre tudo.